Oi, eu sou a Aira e esse é o Penso Logo Cast, um podcast em áudio, onde eu compartilho reflexões sobre a internet e o mundo, ou só o que se passa pela minha cabeça. No fim, se você quiser comentar, eu vou adorar, porque quem gosta de bot é Big Tech, e eu tô aqui pra falar com gente. Eu ia começar esse episódio citando o Twitter, e eu percebo que toda vez que eu cito o Twitter nesse podcast, é seguido por alguma coisa muito ruim. Sempre que uma pessoa tá simplesmente fazendo a coisa mais normal do mundo, mais inofensiva, por assim dizer, vem alguém para criticar. Mas essa amargura da internet, ela não se restringe só ao Twitter, não. Eu falo muito do Twitter porque eu tô lá, mas é só você olhar o TikTok, só você olhar o Instagram, que é a mesma coisa. E eu não quero que esse episódio seja sobre hate, mas assim, não é de hoje que as pessoas elas estão se sentindo muito confortáveis em serem babacas de graça. Tipo assim, uma coisa é a pessoa falar merda e aí levar uma nos peitos pra ficar esperta. Mas, cara, ser amargurado de graça, criticar de graça, são coisas que eu não entendo a motivação. Tem um vídeo do Bruno Hatak que, inclusive, eu tenho que ver. Eu só li o título, mas o título é muito bom, é mais ou menos assim: nem tudo que tá na internet é pra te agradar. E é uma verdade, a gente sabe disso. Mas eu fico pensando, e eu quero levar esse episódio por um outro caminho, que é o seguinte: será que esses movimentos, eles não vão fazer as pessoas serem ainda mais reclusas? Eu vou dar um exemplo do que eu tô querendo dizer. Se você sorrir para um desconhecido na rua, ou essa pessoa vai pensar que você tá assediando ela, ou que você está flertando com ela, ou que você é alguém muito esquisito que quer alguma coisa dela. Mas eu lembro que quando eu era criança, às vezes, sei lá, eu tava na fila com a minha mãe, eu tava no médico sentada, olhando a cara das pessoas. E aí, vira e mexe, adulto sorria pra mim. E aí, na minha cabeça, eu pensava, por que que essa pessoa tá sorrindo pra mim? Mas eu sorria de volta. E eu vejo que na vida adulta isso não é comum, né? Tipo, um adulto não sorri pro outro. A criança, ela não vai ter todos esses julgamentos por você, mas o adulto ele vai. Fora da internet também, e você já vai entender onde eu quero chegar com esse papo, eu percebo que as pessoas estão cada vez mais na dela. Se você quer fazer amizade com alguém e você tá sozinho, é sempre mais difícil. Isso é uma coisa que eu não tento fazer, justamente por achar que é difícil. Difícil pra mim, porque eu sou uma pessoa introvertida. Mas tá, vamos supor que as pessoas estão indo pra um lugar público, tal, sozinhas. Você não vê elas interagindo entre si, né? Você não vê uma pessoa adulta chamando uma outra pessoa adulta que tá sozinha pra conversar. E aqui eu não tô falando de flerte, eu não tô falando de interesses românticos ou interesses de, sei lá, tipo, eu vou me fazer de amiga dessa pessoa porque eu quero algo em troca. Não, é tipo genuinamente a conexão mesmo de, nossa, eu tô vendo aquela pessoa sozinha e eu vou chamá-la pra conversar. Esse tipo de coisa não acontece, mas acontecia muito na nossa infância, né? A gente criança, sei lá, brincava sozinha, vinha uma outra criança, brincava junto com a gente e lá se faziam conexões incríveis, amizades incríveis. Onde eu estou querendo chegar com isso? A internet meio que tá virando a mesma coisa, né? A gente tá ali existindo e aí, em vez de chegar outra pessoa, que a internet, mano, ela é uma puta ponte legal também pra fazer amizade, né? Às vezes você vai conhecer gente que tá do outro lado do país, do mundo, e você poderia frequentar vários lugares diferentes o quanto for, você nunca ia conhecer essa pessoa na vida real. E aí as pessoas pegam essas oportunidades e elas aproveitam não para se aproximarem, mas para falar merda pro outro, né? Então, voltando para os meus exemplos, é como se o adulto ele visse você lendo no parque e em vez dele, sei lá, esperar você terminar de ler e começar a conversar com você para conhecer numa amizade, para bater um papo, é como se essa pessoa chegasse para falar: "Nossa, que livro bosta. Nossa, que roupa brega.
Nossa, odiei teu cabelo. Nossa, você é isso, isso, isso e aquilo. E aí, se as pessoas, elas na vida real estão mais. Eu odeio vida real porque a internet também é vida real, né? Eu odeio esse termo, mas enfim, você entendeu o que eu quero dizer. Se fora da internet a gente tá mais fechado pro outro, ou porque a gente tá tão mergulhado nos nossos problemas, nos nossos dilemas no dia a dia e simplesmente não para enxergar as outras pessoas e fazer outras conexões sem essa coisa do interesse por trás, sem ser uma coisa de, eu preciso fazer um networking, eu preciso falar com essa pessoa porque eu tenho que e não porque eu quero. Se a gente não está fazendo isso com tanta frequência fora da internet, agora eu fico pensando que por conta dessa amargura toda que as pessoas fazem online porque é uma forma também de chamar atenção, talvez uma atenção que elas não recebem fora da internet, fico pensando se a gente vai começar esse movimento de ser recluso na internet também. E a gente vê cada vez menos do outro. Eu não lembro se eu falei isso porque eu falei muita coisa, mano. E eu não fiz roteiro, eu só tô falando. Mas, se eu não tô louca, eu disse que eu não entendia a motivação por trás da amargura das pessoas da internet, né? Quando elas comentam essas coisas só pra serem babacas. Mas parando pra pensar, além do viés óbvio, né, de a pessoa comenta pra atingir a outra pessoa, porque ela tá frustrada com a vida dela, blá blá blá, ou porque ela tem essa coisa de querer cutucar as pessoas. Tipo, fora isso, todo mundo se expressa porque quer ser ouvido. Será que isso também não é uma carência? E eu não tô falando isso no sentido da gente passar pano pra esses comentários e falar, ai, tadinha, a pessoa só tá querendo um abraço. Mas é porque eu acho que o que as pessoas não estão sabendo pedir pode ser justamente isso, hein? Eu sei que falar sobre isso não muda as pessoas, porque elas só mudam se elas quiserem, mas eu quero tentar ser mais receptiva online, sabe? Por exemplo, ver uma coisa legal e elogiar, falar coisas boas para as pessoas, porque se existir esse movimento de amargura, dá pra gente fazer o oposto também, não de um jeito falso, porque não serve de nada, mas é tão legal ser gente boa de graça também. É aquele clichê, né? Sei lá, às vezes a pessoa tá compartilhando um trabalho dela online ou alguma coisa muito tranquila, aí o vídeo viraliza porque as pessoas estão sendo babacas, aí você vai lá e você comenta algo legal. Fico pensando o quanto isso, no meio de tanta merda, pode fazer a pessoa se sentir melhor. De novo, não forçando, não com falsidade, mas eu quero tentar mais ser essa pessoa, porque também não adianta nada a gente ficar só reclamando, porque as pessoas estão assim, assim, assado na internet, e não responder de outra forma, né? De novo, eu não queria levar esse assunto pra ficar falando só de hate, 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 o ódio na internet, o ódio na internet, porque eu já falei disso de outras formas, e eu não queria soar repetitiva também. E também é um assunto tão cansativo, tão desgastante, a gente vê isso diariamente, a gente consome isso diariamente, parece que tudo é sobre ódio, tudo é sobre violência, a gente liga a TV, tem assunto de morte, cansa, sabe? Talvez só não ser mais um babaca não basta, né? Talvez seja isso mesmo, a gente precisa ser mais aberto, mais gentil. Inclusive, eu vou compartilhar uma coisa que até é meio triste de se pensar, mas teve uma vez que uma pessoa estava me atendendo, eu não lembro a loja, não lembro exatamente o lugar, etc. Foi falar comigo e ela falou: não sei o que, posso te ajudar, tudo bem? Respondi ela e perguntei se ela tava bem também. E, mano, ela bugou quando eu perguntei se ela tava bem. Porque as pessoas estão tão acostumadas aos outros ou não se importarem ou serem escrotos que quando vem alguém e pergunta uma coisa tão simples, choca. Isso, mano, martelou na minha cabeça. Eu falei, caramba, imagina você ouvir um tudo bem porque você falou um tudo bem e você sempre pergunta para as pessoas se tá tudo bem, e aí quando você ouvir isso de volta, você ficar chocado e bugado, porque as pessoas
não fazem o mesmo por você. Eu fiquei meio bad. Eu espero que tenha dado pra entender a mensagem aqui. Se você gostou, não esquece de interagir, de se inscrever, de seguir, de fazer todos os paranauês, porque quando o algoritmo te entrega uma coisa e você não interage com aquilo, ele vai entender que você não gostou, muito provavelmente, e vai te recomendar menos ou até parar de vez de te recomendar. Então, fica a dica, você também vai me ajudar. Nossa, demais se você fazer tudo isso. Espero mesmo que esse papo tenha sido legal pra vocês. Se quiser ver pensamento em forma de desenho, é só dar uma passadinha em Mundo de Aira no YouTube, Aira com Y, que tem umas tirinhas nos shorts que dizem muito e são autorais, nada de A. Então, fica aí o convite.